Então, pessoal, tudo bom? Hoje a gente dá sequência nas nossas aulas, tá? Nós vamos seguir falando hoje de lesão celular, mas hoje nós vamos falar sobre a lesão celular do tipo irreversível, né? Ou seja, da morte celular, que a gente fala de necrose e apoptose. Então, a gente vai estudar basicamente esses dois processos e algumas variações deles. Voltando novamente a essa figura, eu já falava para vocês nas aulas passadas que a célula normal, a célula ela em homeostasia, ela pode se adaptar ou quando o estímulo for muito intenso, ela pode entrar em um processo de lesão celular. Essa lesão pode ser do tipo reversível, se o agente lesivo for leve ou se ele for transitório, que a gente já estudou lá nas degenerações, que se tu remover o estímulo nocivo, a célula pode voltar a ser uma célula normal, uma célula em homeostasia. Porém, se esse estímulo nocivo for intenso, for progressivo, que lesione a célula a tal ponto que ela não consiga dar a volta, não consiga mais ser normal, nós teremos uma lesão irreversível que culmina na morte celular, que é do tipo necrose ou do tipo apoptose. Tá? Então, nós temos as nossas alterações morfofuncionais das células, aqui um gráfico das alterações morfofuncionais, que quer dizer as alterações metabólicas e também a morfologia dessa célula em relação ao tempo. Tá? Então, numa lesão reversível, conforme vai passando o tempo do estímulo, a função celular, no caso as reações metabólicas, elas vão reduzindo, até que chegam num determinado ponto que mesmo que tu remover o estímulo lesivo, essa célula já está tão prejudicada, tão deteriorada, que ela não consegue mais voltar, né? Então, toda essa faixa aqui em rosa mais claro, se qualquer momento dessa curva aqui, se o estímulo for removido, tu ainda consegue reverter o estímulo, as funções, né? E a célula consegue voltar a ser uma célula normal. Mas se tu prejudicar muito as funções dela que passem desse limite, não adianta mais reverter o estímulo lesivo, que a célula ela não vai mais voltar a ser uma célula normal. Então, esse limite, esse ponto aqui que a gente diz que é uma linha bem tênue entre o processo ser reversível e ele tornar-se irreversível, a gente chama isso de ponto de não retorno, tá? Porque daí o que vai acontecer? A função celular vai aumentar, a função celular vai diminuir cada vez mais, até que ele fique em zero, e a morte celular, ela tende a aumentar também após o ponto de não retorno, né? Então, conforme vai passando o tempo, vai aumentando a morte celular. Consequentemente, se aumenta a morte celular, vão aumentando as alterações morfológicas e estruturais. A gente vai estudar daqui a pouco as alterações citoplasmáticas, alterações nucleares das células. E também vai alterando as alterações morfológicas macroscópicas e alterações morfológicas microscópicas, que a gente vai estudar depois. Tá? Então, ultraestruturais, microscópicas e macroscópicas, todas elas vão aumentando junto com a morte celular em relação ao tempo. E depois que a célula atingiu o ponto de não retorno, isso quer dizer que tu não consegue mais reverter a lesão, né? Então, ocorreu uma morte celular. Então, eu gostaria de começar a falar um pouquinho sobre a necrose, para a gente discutir alguns aspectos sobre a necrose, e nos próximos vídeos vamos discutir os tipos de necrose e também a apoptose. Então, o que é a necrose?
do radical grego necros, quer dizer morte, né? Se a gente lembrar lá da palavra necrotério, quer dizer, o que é o necrotério? É um ambiente onde ficam depositados os cadáveres, né? Então, necros é morte. E oses é um estado alterado de saúde. Então, necrose é um estado alterado de saúde que culmina na morte, em algum tipo de morte, né? Aqui a gente está discutindo em morte celular. Aqui eu coloquei uma figura ilustrativa de um coração. Então, se vocês pensarem nesse ramo dessa coronária, suponhamos que aqui tenha um ponto de obstrução. Vamos pensar que pode ser uma placa ateromatosa, que a gente já discutiu. Tá? Essa placa ateromatosa está obstruindo esse vaso e a área que esse vaso irrigaria não recebe sangue. Não recebe sangue, não recebe nutrientes e nem oxigênio. Então ela começa a degenerar e até que ocorre a morte dessa região da musculatura cardíaca, né? Então ocorre uma área de hipóxia, porque não recebe oxigênio, aí essa área fica isquêmica e ela morre, tá? Ela sofre um infarto. Então, dependendo o ponto de obstrução do vaso que irriga esse tecido, a área necrosada, digamos assim, a área de células que morrem do tecido muscular do coração pode ser maior. Então aqui nós temos um ponto de obstrução bem superior, né? Então ele está responsável por irrigar a grande área do coração. Então aqui tem uma área maior de hipóxia que gerou uma isquemia e consequentemente uma área de morte celular. E uma coisa que é importante ressaltarmos sempre: a necrose, ela é uma forma de morte celular sempre patológica, tá? Nós vamos ver que na apoptose, em alguns casos, ela não é necessariamente patológica, mas a necrose, ela sempre vai ser um processo patológico. Então, o que a gente observa? Quais as alterações microscópicas que são observadas na necrose? Então, vamos falar um pouquinho de alterações citoplasmáticas, depois alterações nucleares. Mas uma célula necrosada, uma lâmina de célula necrosada, normalmente o tecido vai ser mais eosinofílico. O que isso quer dizer? Ele vai ter o citoplasma mais róseo, porque a eosina, ela tende a se ligar a proteínas desnaturadas, ela tende a atuar em pH ácido. Quando a gente tem morte celular, a gente tem uma queda do pH. Lembra lá que eu expliquei da degeneração hidrópica? Que ocorre uma privação de oxigênio na célula, ocorre uma privação de nutrientes, a célula para de produzir glicólise via aeróbica e produz glicólise via anaeróbica. Aí, na produção de ATP via anaeróbica, ocorre a produção de ácido lático, e o ácido lático reduz o pH, desnatura proteínas, e essas proteínas desnaturadas se ligam com a eosina, que é um corante rosa. Então, por isso que quando a gente tem uma queda muito intensa no pH, uma queda que pode até provocar morte celular, as células vão ser coradas mais cor-de-rosa, né? Vão ser mais eosinofílicas. Durante o processo de morte celular, algumas células elas tendem a digerir as próprias organelas. Então a gente observa vacúolos citoplasmáticos, ou seja, algumas vesículas citoplasmáticas, porque algumas organelas já estão se autodigerindo. Então, é possível observar esses vacúolos. É um grande indicativo de morte celular, tá? E as figuras de mielina. Por que se chama figura de mielina? Porque quando a membrana celular está rompendo, digamos assim, a célula rompeu, tá? Ela sofreu um processo de necrose. Isso que eu estou desenhando é a membrana. Agora eu vou desenhar o núcleo. E pedaços
de membrana, eles vão se desprendendo e muitos deles, eles tendem a adquirir essa forma, aliás, como se fosse um rocambole, tá? Essa forma mais enovelada, que a gente chama de figura de mielina. Por que chama de figura de mielina? Se vocês lembrarem lá da histologia, a bainha de mielina, ela é uma bainha que ela envolve mais ou menos dessa forma o axônio do neurônio. Então isso lembra uma mielina, mas não tem nada a ver com a bainha de mielina, só porque o formato dessas figuras enovelado lembra a bainha de mielina que envolve o neurônio. Então essas três alterações são encontradas no citoplasma, muitas vezes das células, e eu tenho aqui uma figura que mostra, aqui não dá para ver muito bem os vacúolos, mas dá para ver a eosinofilia, né? Então a gente consegue visualizar com maior intensidade as células eosinofílicas, ou seja, mais róseas, tá? Aqui também não dá para ver figuras de mielina, mas se a gente comparar com a lâmina normal, essa aqui está bem mais rósea. E outra coisa que é interessante ressaltar, que a gente já vai discutir, é os núcleos. Nessa lâmina, muitas células já perderam os núcleos. Muitas delas já estão perdendo o contorno citoplasmático, tá? Porque o que acontece? Com o tempo, as células em necrose, elas não são mais uma unidade, elas vão se digerindo, se compactando, as proteínas vão se desnaturando até que fica, muitas vezes, uma massa homogênea, né? Então, tu não consegue ver o que é célula, só fica uma massa homogênea eosinofílica. E no núcleo da célula? O que acontece no núcleo? Bom, então nós podemos ter três principais alterações que podem acontecer no núcleo das células. O primeiro deles é a cariólise. A cariólise ocorre a degradação do material genético, então a degradação do DNA. Só que na cariólise a gente não observa que não rompeu ainda a membrana nuclear, tá? Então o núcleo está formado, só que o material genético, o DNA, ele não está mais íntegro, ele está degradado. Então, a cariólise, a gente observa uma basofilia menor, ou seja, o núcleo que deveria ser roxo, ele não está, ele está menos roxo, ele está um roxo mais claro, um azul, uma coloração mais azulada. Diferente e o contrário da picnose. Na picnose ocorre a condensação do núcleo, ou seja, o núcleo ele se retrai, a membrana nuclear se retrai, os ácidos nucleicos se retraem, se condensam e fica um núcleo menorzinho, fica picnótico, fica pequeno. Então, se ele se contrai, aumenta a basofilia, ele fica um núcleo mais um azul mais intenso, um roxo mais intenso, ou seja, fica mais basofílico. E existe um terceiro processo, que é a cariorrexia, que é a fragmentação da membrana nuclear e dos ácidos nucleicos. E posteriormente ocorre o desaparecimento desse núcleo, né? Fica apenas uma mancha nuclear, que a gente chama de núcleo fantasma, e depois a célula fica anucleada, que é o que nós observamos aqui, né? Várias células anucleadas, tá? Então, essas são as alterações que podem ocorrer no citoplasma e alterações que ocorrem no núcleo. E a necrose, dependendo o tecido ou órgão, ela adquire vários tipos, várias conformações, né? Então, vários que a gente chama de padrões de necrose. A gente vai estudar os padrões de necrose coagulativa, liquefativa, gomosa, gangrenosa, caseosa, gordurosa e lítica, que é o que a gente vai ver nos próximos vídeos.